Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anuncie vosso louvor. Sejam bem-vindos mais um dia com a meditação para a Quaresma. Estamos, nesse tempo tão difícil, nos encontrando em nossas casas, para rezarmos dessa maneira, né? Muitos lugares já estão se fechando, igrejas estão se fechando, então nós estamos vivendo um período muito difícil, né? Com o aumento do contágio, do Covid, muitas internações, pessoas que estão sofrendo, famílias, né, que estão vendo, né, os seus amigos, até os seus familiares, membros, né, partindo mediante a esta enfermidade, que não tem só esta enfermidade, mas que tem também outras enfermidades. E como nós precisamos entender que nós temos três tipos de pandemia. A primeira pandemia é a pandemia que nós estamos vivendo hoje, que é a própria doença, esta enfermidade, né? A praga chinesa, né? Que hoje nós estamos aprendendo e temos que aprender a lidar, né, também. A segunda questão, né, é essa pandemia, né, do desespero, né, das doenças psíquicas que as pessoas estão sofrendo, né, também, né, porque essa questão do lockdown, né, que ao mesmo tempo parece ser uma solução, mas já foi comprovado que o lockdown não é tão favorável assim, né, só é favorável se as pessoas tiverem meios, recursos para serem cuidadas, ajudadas em suas casas, né, para serem providas, porque um pai de família, uma mãe de família, se não tem nada em casa, como que eu posso dizer para ela, fique em casa? Como aquela repórter, aquela apresentadora na Globo, né, que vocês conhecem, né, que, né, foi tão polêmica quando ela disse que o choro é livre. Livre aonde? Só se for para quem tem dinheiro, para quem tem condições de ficar em casa, né? Mas para quem não tem condições de se enfrentar um lockdown, que é tão severo, né? Não consegue ficar em casa. Ou vai escolher morrer de fome ou morrer pela doença, né? Então, essa história, ficar em casa, lockdown, seria o quê? Um não planejamento político-governamental diante de uma pandemia que já vai fazer um ano que nós já estamos enfrentando. Então, a terceira pandemia é a pandemia da corrupção, né? É tão difícil falar isso, né? Isso pode divergir opiniões, eu não quero que vocês, né, ficam concordando comigo, em situações e realidades que aqui estou falando, que cada qual vive no seu mundo, né? E cada qual nesse momento define também. Infelizmente, quando uma pessoa defende um lockdown, ela tem que lembrar que tem a maioria, a esmagadora maioria de pessoas que não conseguem viver isso. Tem que sair para trabalhar durante o dia, para pagar o jantar à noite, para dar para os seus. Só que, se nós tivermos um coração solidário e generoso em favor dos nossos irmãos, né, daqueles que sofrem, nós vamos aprender a passar por isso, né? Então, nós temos que sair do nosso mundinho, né? Então, a pandemia está nos ensinando que nós precisamos sair, porque o pior isolamento não é a gente ficar em casa, o pior isolamento é a gente ficar no medo e fechar o nosso mundo, e desculpa o termo, que o resto se dane diante da situação que se está vivendo. Então, a pandemia que nós estamos enfrentando, os três tipos de pandemia que nós estamos enfrentando. Agora, as igrejas estão se fechando, né? Não sei se essa seria a solução maior para esse momento que nós estamos vivendo, né? Acredito e eu defendo com todas as letras que se a igreja mantivesse a porcentagem para os cuidados, né? Eu acho que a igreja é o lugar mais longe que se tem a contaminação, né? Então, é um questionamento que eu não vou ficar me detendo muito aqui para não ficar, né, aí um vídeo maior, né, muito complexo, muito amplo, né? Mas é importante nós questionarmos, né?
nesse sentido, um povo que, ao ponto de viver uma carência material, agora precisa viver a carência espiritual. Então, o que nós, padres e pastores, bispos da igreja, né, que nós acordemos, porque o povo já está sendo desprovido do material. E agora do espiritual, que é a razão de ser, para lidar com todas essas situações, se nós tirarmos isso também do povo, será muito mais difícil. E assim, meus irmãos, nós não vamos conseguir resistir. E eu sou muito prático nessa situação. Nós não vamos resistir se as igrejas ficarem fechadas por muito tempo, sem dar Eucaristia, sem atender, sem dar sacramentos para o povo. Porque o povo de Deus precisa. A igreja é esse local, esse lugar do refúgio. Eu bato nessa tecla, sempre estou reafirmando, e eu não tenho medo de reafirmar, né? Que atrás desse sistema está o quê? Um governo ateísta, que não coloca a igreja como essencial para a vida das pessoas, né? E também, se não coloca a igreja como essencial, né, que acontece? Perde a razão de ser, muito menos vai conseguir enxergar para a humanidade, que precisa ser cuidada pela doença que está, que precisa ser provida pelas carências que se tem diante de uma realidade que o Brasil enfrenta através da sua pobreza. Então, por causa do fruto da corrupção. A pior pandemia hoje não é o coronavírus, é a corrupção. Né? Aonde que está os recursos? Aonde que está, né, a, a nossa contribuição com o Estado? O que o Estado está fazendo com tudo isso? Né? Então, que nós possamos tomar muito cuidado. E essa rede que defende de uma forma militante, né, podemos dizer, fique em casa, é fácil. Mas esse ficar em casa, a gente tem que cuidar, sim, da saúde, enfrentarmos o problema do Covid, mas dar amparo também às pessoas. Chega de brigar politicamente. Se a vacina é o meio para curar, que vamos investir na vacina. Vamos lá atrás, vamos, né, agilizar com essa vacina. Se o tratamento precoce, eu não sou médico, é favorável, vamos então, médicos, os municípios, as prefeituras, vamos então, médicos, né, nos órgãos, vamos adotar esse método para que o povo possa viver. Não vamos deixar o povo morrer nas filas de UTIs, vendo que o que se possa fazer. Tem gente que está postando. Vamos parar de postar e vamos agir? Essa é a melhor maneira. Postar, todo mundo posta, até o diabo posta. Mas será que, como seres humanos, nós colocamos em prática? Esse que é um ponto muito importante. Vamos lá, então, para a nossa reflexão neste sábado, né, da quarta semana da Quaresma. Não havia o meio mais conveniente para libertar a humanidade do que pela paixão de Cristo. O meio é tão mais conveniente para se alcançar o fim, quanto mais ele encerrar elementos que conduzem ao fim almejado. Quanto mais auxílios aquele fim o meio escolhido dispuser, o melhor e mais adequado será tal meio ou método. Ora, devido ao fato de ter vindo pela paixão de Cristo a libertação do homem, concorreram muitas outras coisas conducentes à salvação do homem, além da liberação do pecado. Né? Então vamos lá, o primeiro parágrafo. Graças ao fato de que foi pela paixão que o homem foi redimido. Pode ele agora conhecer quanto Deus o ama. Pela paixão de Cristo, pelo sacrifício, nós somos amados por Deus. Você é amado por Deus. Você que passa por dificuldades, lembra que a cruz do Senhor, a sua paixão, já está o consolando, já está abraçando o seu sofrimento. Entrou no seu lugar, não naquela frase, o choro é livre. Ele não disse isso como aquela pessoa disse, não julgando, não condenando, não como a temática, né, de uma emissora que não tem nenhuma empatia, mas que usa disso para militar, para usar para fins políticos.
E a doença não é um fim político, a doença tem que ser humanitária, temos que ser mais humanos. Se nós polarizarmos, nós perdemos o sentido daquilo que Deus quer. A paixão, que superou até o poder injusto que o condenou. Sendo assim estimulado a amá-lo mais. Não foi o poder político, né? Não foi Caifás, não foi o poder dos sacerdotes que crucificaram Jesus, mas o poder do amor que o levou para a cruz. Eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Segundo parágrafo. Por meio da paixão, ele nos deu um exemplo de obediência, de humildade, de constância, de justiça e das demais virtudes, todas elas necessárias à salvação humana. Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Então é pela paixão de Cristo que nós somos obedientes. É pela paixão de Cristo que nós aprendemos a humildade, a constância, a justiça, uma alma que reza, uma alma que escuta Deus, é uma alma que reconhece quem és, é uma alma que é perseverante, a perseverança nos dá uma constância em meio às dificuldades. Por isso que a nossa vida de fé não pode ser circunstancial. Eu rezo quando estou bem, ou rezo quando eu estou mal. Eu lembro de Deus quando eu não estou bem, esqueço dele quando eu, ao contrário, eu lembro dele quando eu estou mal, esqueço dele quando eu estou bem, e vice-versa. Né? Rezo uma hora, rezo outra, depende do meu humor, né? Depende do meu fervor. Depende, a oração não é sentimento, a oração é adesão, a oração é escolha, a oração é o amor a Jesus. Constância, justiça, a prática, dar ao outro o que ele tem direito. Sem a fé não há justiça. Por isso que o Estado, o governo que elimina a fé, que quer eliminar a fé, se torna um governo injusto. É o que está acontecendo hoje no nosso Brasil. Todas elas necessárias à salvação humana. Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Terceiro parágrafo. Cristo, por sua paixão, não somente libertou o homem do pecado, mas lhe mereceu ainda a graça que o faz justificado diante de Deus, e também a glória da vida com Deus por toda a eternidade. Então, a paixão nos insere uma vida maior, uma vida divina. Se nós estamos labutando, passando por situações, né? Eu tenho escutado o relato de muitas pessoas que viveram aí as perdas, entre aspas, né? O sofrimento, né? Dos irmãos, das famílias, né? Dos amigos, né? Dos membros familiares que partiram, seja por essa doença ou por outra. O que diz assim, padre, só a fé, temos que rezar. Porque o chorar, se a gente ficar chorando, ficar lamentando, não deu certo, ficar revoltado, a gente perde o sentido de tudo. Então, nós temos que olhar para a cruz de Cristo e entender que não foi a morte que foi eliminada. A morte ela foi destruída, mas destruída no sentido que de maldição. Mas para nós cristãos, a morte significa a Páscoa, a vida pascal. Então, o sofrimento dessa vida nos leva a viver uma experiência pascal, uma vida pascal, né? Uma vida junto do Senhor. O fato de ter sido salvo pela paixão impõe ao homem a necessidade de se conservar imune do pecado. Então, a paixão do Senhor, né, estar unido a este amor, nos torna imunes do pecado. Qual é a vacina contra o pecado? É a contemplação da paixão do Senhor, acreditar no amor de Deus. Ele apenas precisa tomar consciência, despertar, tomar consciência do que foi pelo preço do sangue de Cristo, que foi resgatado pelo pecado. Quando nós temos um coração sensível à paixão do Senhor, quando nós enxergamos o valor dessa paixão, o nosso amor cresce por Deus. Por isso que os santos pediam sempre para viver essa experiência da paixão, para amar mais a Deus,
para ter um coração mais amoroso e para aprender a amar os irmãos. Porque tudo começa pela paixão, pela contemplação da paixão do Senhor. Último parágrafo. Ter sido a paixão me escolhido é um fato que aumenta a dignidade da natureza humana. Porque o homem é que fora vencido, enganado pelo demônio. Agora é pelo homem que o demônio é vencido. Então, quando nós rezamos, quando nós amamos a Deus, nós vencemos o demônio, nós superamos a pandemia, nós lutamos, nós nos posicionamos, não ficamos, né, com uma corda no pescoço, ou ficamos, né, com uma tapa aos nossos olhos, deixando que os outros nos guiem, mas nós acordamos e lutamos. Não ficamos refém do medo, das assombrações, não ficamos refém da tristeza, mas nós nos colocamos em pé para enfrentar como Cristo ressuscitado. Porque o homem é que uma vez merecer a morte, agora é o homem que morrendo vence a morte. Então vamos lembrar que a morte ao pecado, meus irmãos, é vencer. Como que o homem morre vencendo? Quando ele mortifica-se, quando ele se penitencia, quando ele escolhe a Deus, quando ele reza mais, quando ele renuncia para viver a glória de Deus. A sua vida deve ser uma constante morte para o pecado e a vida ressuscitada em Deus. Nas escolhas que se faz, né, numa vida de comunhão, a busca que nós devemos hoje aprender, cada dia encontrar. Quem busca, encontra sempre o Senhor. Graças, porém, sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero pegar um gancho da reflexão, da homilia de hoje, da meditação da palavra, de João capítulo 7, versículo de 40 a 53. Quando os soldados estão ali, eles estão para prender Jesus ao mandato do sumo sacerdote e dos fariseus, e ali eles se encantam com as palavras de Jesus, ao ponto que os guardas vão questionar, mas vocês não trouxeram? Por que vocês não trouxeram o próprio Jesus? Os guardas, eles mesmos irão responder, ninguém jamais falou como este homem. Como nós precisamos nesse tempo de que alguém fale como Jesus. Como nós precisamos nesse tempo de alguém que fale para nós como Jesus. Jesus fala-nos através da palavra, mas que nós possamos falar como Jesus, despertar para a conversão, para a mudança de vida. Não usar da pandemia como muitos estão usando, mas nós possamos ter um olhar de Jesus para essa pandemia, para essas lutas que nós estamos enfrentando, para acordarmos. Mesmo que passemos por situações difíceis, o Senhor nos dá aquela palavra, aquela frase: coragem, eu venci o mundo. E aí, meus irmãos, que nós vamos proclamar. Ninguém falou como este homem. Por quê? É a experiência dessa palavra. É o encontro com o Senhor. Então, que nós, neste tempo, possamos encontrar com o Senhor. Para experimentar algo que só Ele pode nos dar. Que é a paz, que é a alegria, que é a força que necessitamos. E somente encontrará quem reza e quem lhe busca. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor cuide de você, de sua família, que a bênção do Senhor recaia sobre o teu coração. E que Nossa Senhora, Imaculado Coração de Maria, triunfa sobre cada um de nós, triunfa sobre esta pandemia. Que o Senhor esteja à nossa frente a guiar, esteja atrás de nós a nos apoiar, esteja ao nosso lado para nos fortalecer, esteja sobre nós para nos santificar. Amém. Um bom sábado, fique com Deus.